A quinta-feira foi de reforços para o técnico Roger Machado, que além de ter um novo jogador anunciado pelo Internacional, o volante Richard, de 31 anos, também recebeu reforços vindos do departamento médico. O setor defensivo passa a estar mais completo a partir da atividade que aconteceu nesta manhã no CT Parque Gigante. A gente fala também sobre Richard, a repercussão das polêmicas com que ele se envolveu ao longo da carreira, o posicionamento do Internacional sobre o suposto envolvimento do jogador com um escândalo de apostas. O que o staff do atleta fala a respeito disso? Como o Inter está no mercado de transferências, o negócio Alan Rodrigues tem um entrave e um novo concorrente para a direção colorada. E também o assunto Vitor Gabriel, que tem um entrave feito pelo Sport Recife. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 17 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que tem algumas novidades. Uma delas é o próprio Richard, volante anunciado pelo Internacional, que já trabalhou no CT Parque Gigante, já estava há algum tempo aqui em Porto Alegre. Mas a grande novidade desse treinamento e também do treinamento de ontem é a presença do zagueiro Juninho. Ele que no retorno da Copa do Mundo de Clubes acabou apresentando uma lesão muscular, ficou de fora da partida contra a equipe do Vitória, já treinou nesta semana e está à disposição para enfrentar o Ceará neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Juninho vira uma opção para disputar posição com Vitor Gabriel, mas a tendência é que Vitor Gabriel siga como titular, assim como havia sido titular na partida contra o próprio Vitória, tá? Dentro disso, o time do Inter, ele vai se definindo com Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Rafael Borré. Esse é o time do Inter para encarar o Ceará nesse domingo às 11 horas da manhã. O Inter anunciou Richard, volante de 31 anos de idade, que estava no Alanyaspor da Turquia e que chega com vínculo definitivo até o final de 2026. Eu, na tarde desta quinta-feira, gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Richard e trazendo quem é este jogador, qual a sua trajetória e algumas polêmicas que aconteceram na carreira dele. Ele foi dispensado do Atlético Paranaense por um caso de indisciplina, de acordo com o clube do Paraná, e teve um envolvimento em uma polêmica de apostas, tá? O nome dele foi citado pelo Ministério Público de Goiás, teve conversas interceptadas dele com apostadores, mas ele não foi denunciado, ele não foi indiciado pelo Ministério Público de Goiás. Eu também mostrei alguns lances do Richard nesse vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? O Richard já está em Porto Alegre, falou como jogador já do Internacional aos canais oficiais de comunicação do clube, se disse muito feliz e na expectativa por poder estrear e dar uma resposta para o torcedor do Internacional. E o dia também foi de posicionamentos em relação exatamente a essas polêmicas extracampo nas quais o Richard está envolvido. O Inter afirma no bastidor que sim, analisou a situação jurídica do Richard, a situação comportamental do Richard, ressalta que ele foi inocentado no STJD em relação a este episódio das apostas, que ele não foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás e que ele não tá devendo nada para a justiça e por isso que o Inter contratou este jogador. Mesma posição que vem do lado do staff do atleta, hoje procurado pela reportagem, pela imprensa do Rio Grande do Sul, para atualizar esta situação. Todos disseram, não, o Richard não deve nada para a justiça, ele prestou depoimento, ele esclareceu tudo que ele tinha para esclarecer, não está devendo nada, tanto que sequer foi denunciado pelo Ministério Público, mas foi uma polêmica que ele se envolveu enquanto ele estava no Cruzeiro e que resultou na rescisão contratual dele do Cruzeiro e na ida dele, enfim, para o futebol turco, tá? Vamos avançar no mercado porque o Richard chegou, o camisa 5 que o Inter procurava, chegou. E o Inter busca agora o seu camisa 8, que é o Alan Rodrigues, uruguaio que joga no Argentinos Júnior.
algumas atualizações a respeito desse negócio, tá? O Inter vai pagar 3,5 milhões de dólares para o Argentinos Júnior e conseguiu a garantia deste pagamento à vista, tá? A partir também de uma parceria, né? O Inter vai conseguir esse dinheiro e vai pagar parcelado para o investidor, que vai pagar os 3,5 milhões de dólares à vista para o Argentinos Júnior, e aí o Inter paga uns juros em cima dessa transação que a gente não sabe de quanto é ainda, tá? Mas o Argentinos Júnior já aceitou a proposta do Internacional no que diz respeito a valores e métodos de pagamento. O entrave agora está com o Boston River, que é o clube que detém os outros 50% dos direitos econômicos do Alan Rodrigues e que quer ser ressarcido por estes 50%, mesmo que o Inter só cumpre 50% dos direitos econômicos do jogador. E aí é uma situação que o Inter está dizendo, olha, o Argentinos Júnior tem que conversar com o Boston River. E o Argentinos Júnior está dizendo, olha, vocês que querem comprar, vocês que me ajudem a resolver essa história aqui com o clube uruguaio. Existe um entrave em relação a isso. Mas, por outro lado, existe um outro problema, que é o Galo, o Atlético Mineiro, também tem interesse agora no Alan Rodrigues e já começa a se aproximar do Argentinos Júnior para tentar levar esse jogador. E daqui a pouco o Atlético Mineiro pode fazer uma proposta maior e até resolver mais rapidamente esse imbróglio com o Boston River, e o jogador pode não vir para o Beira-Rio e ir, e o Inter tomar um chapéu, ele acabar indo para Belo Horizonte. O Inter tá lutando nesse negócio, tá tentando desenrolar essa situação com o Boston River e tem expectativa de que nas próximas horas possa anunciar o Alan Rodrigues como reforço do Internacional. Por último, uma informação que vem do Jason Lisboa, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira, aponta para um entrave entre Internacional e Sport Recife no negócio Vitor Gabriel. O Inter tem a opção de compra do jogador de 50% dos direitos econômicos do atleta, que o Inter vai executar, mas o Inter quer um percentual maior. E o Sport não quer vender. O Sport está colocando o preço lá em cima desse percentual maior. O Inter não está conseguindo chegar a um acordo com o clube pernambucano. O Sport sabe que o Vitor Gabriel está valorizado e por isso, obviamente, pede lá em cima para liberar um percentual maior, e o Inter não está conseguindo chegar a um denominador comum. A compra, ela pode acontecer a qualquer momento que o Inter quiser, dos 50% por 1,5 milhão de dólares, é uma quantia irrisória, basicamente, dentro da valorização que está tendo agora o Vitor Gabriel. Mas o Inter está tentando cozinhar essa história para amaciar o Sport Recife, tentar entrar em um acordo com o clube pernambucano pelo Vitor Gabriel, zagueiro de 20 anos, que é um dos destaques dessa temporada do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem nesta sexta-feira jogos do Brasileirão da Série B, que a gente vai passar aqui, tá? Atlético Goianiense e Criciúma. Odds do Atlético Goianiense 1,73, empate 3,35, Criciúma 4,75. E Ferroviária contra Atlético. Ferroviária 2,15, empate 3,1, o Atlético tá pagando 3,3. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!